A Champions League é a capacidade impressionante do improvável acontecer, né, cara? Essa competição não muda, gente. Essa competição sempre permite que esse tipo de cenário surpreendente, maluco aconteça. Os dois jogos de hoje já passavam uma grande sensação de que estava resolvido, tá? O Barcelona no 4-0 contra o Dortmund na ida já tinha dado o jogo como decretado. O PSG até tinha tido mais dificuldade contra o Aston Villa, inclusive virando o jogo para 3-1 para conseguir a vitória em casa, mas também dava ares de que seria improvável demais uma virada do Aston Villa a ponto de levar o jogo para prorrogação, porque muito por conta do desempenho do Paris Saint-Germain. Seria possível o Aston Villa fazer 2 gols, mas não sem sofrer. E aí chega o jogo da volta, a gente vai falar de cada um deles e do quanto o improvável passou perto de acontecer. Em algum momento houve esperança nos dois duelos. O Dortmund. Cara, o Dortmund, o fato é, a eliminação do Dortmund ela passa diretamente pela partida terrível da ida. O jogo no Montjuic, ele foi completamente desorganizado pelo Dortmund. O time alemão não conseguia fazer nada. Ele foi engolido pela pressão alta do Barcelona. O Barcelona conseguiu encaixar totalmente a sua marcação e a sua pressão. As chances foram acumuladas e o 4-0 era natural. Era um jogo em que o Dortmund não jogava, não competia. Mas, mesmo a eliminatória estava já como encerrada, para mim não tinha nem a possibilidade de acontecer o que aconteceu no jogo da volta. O Dortmund entra para fazer um jogo de, sair com a cabeça erguida. E consegue bem mais do que isso até, né? Ou no mínimo isso. O Guirassy, ninguém vai poder falar que ele não tentou. O Dortmund consegue um pênalti logo no início, no pênalti cometido no Chelsea, em cima do Pascal Gross. O Guirassy faz uma batida ousada e consegue fazer o seu primeiro gol. Gol esse que colocaria o Dortmund bastante na esperança, né? Não dá nem para dizer que colocava o Dortmund no jogo, na classificação, porque a caminhada ainda era muito longa, mas dava esperança para um Signal Iduna Park que sempre apoia muito. A muralha amarela é super característica em apoio, né? Então, com esse leve toque de esperança, o jogo ficaria complicado para o Barcelona. E assim se mostrou. A marcação alta do Barcelona não se encaixou. A linha de impedimento, que são as duas principais características desse time, a linha de impedimento ela funcionou bem, não tanto quanto de costume, quanto já foi em alguns jogos, mas deixou o Dortmund em impedimento algumas vezes, e o Dortmund criava oportunidades para oferecer não só risco, como criar chances claras contra o Dortmund. O Chelsea faz algumas boas intervenções, inclusive no lance no início do segundo tempo, ele defende 2 bolas em sequência, uma do Adeyemi e uma do Pascal Gross, se não me engano, que poderia mudar muito o jogo. O Dortmund era melhor, o Dortmund criava mais e consideravelmente mais. Com 20 minutos já eram 5 finalizações contra nenhuma do Barcelona. O Barcelona termina o primeiro tempo com apenas uma finalização. Foi o menor percentual, o menor número de finalizações feitas no Barcelona em um tempo na temporada inteira. Essa informação, esse dado foi citado pelo Marcelo Beckler, inclusive, durante a transmissão. O Barcelona, ele não se encaixava, sentiu muita falta do Pedri. Eu acho que é uma coisa notável da atuação do Barcelona, o quanto o Pedri fez falta. A capacidade de controle no meio campo diminuiu drasticamente sem ele. O Barcelona não conseguia manter a posse, que é muito importante para esse time, esse controle no meio campo. E era um time que não encaixava a marcação, nem se encaixava com a bola de bola, sofria com a pressão alta do Dortmund, e o Dortmund foi se empolgando a ponto de voltar para o segundo tempo e fazer um gol no início, novamente com o Guirassy, cruzamento de escanteio, bola na segunda trave, desvia de cabeça para dentro da área, para o Guirassy fazer o segundo, e aí, cara, surge a esperança. O jogo que parecia definido volta a parecer possível naquele momento, porque era um Dortmund que jogou 50 minutos melhor, um Dortmund que tinha conseguido o segundo gol ainda com 40 minutos para jogar, então era possível, voltou a ser possível, algo que só a Champions é capaz de proporcionar, né? E uma partida muito digna do Dortmund. Se o Dortmund faz uma partida um quinto, se o Dortmund joga um quinto do que jogou hoje na partida da semana passada na ida, ele tinha provavelmente até conquistado a classificação, porque ele poderia até perder, mas não sofreria um 4-0. O Dortmund jogou muito mais aguerrido, muito mais atento, muito mais no jogo do que na primeira partida. O Dortmund competiu, o Dortmund conseguiu incomodar.
muito do contrário do que foi o primeiro, e incomodar a ponto de fazer 3 gols, né? Depois de sofrer o balde de água fria, porque a esperança em si durou pouco tempo, vem o gol contra do Bensebaini, para ser ainda mais cruel com o Dortmund, um gol contra, do Bensebaini que fazia uma belíssima partida, assim como o Sully jogou muito bem na defesa do Dortmund, o gol contra na jogada do Fermin Lopes dá um balde de água fria e uma ainda mais tranquilidade para o Barcelona, que até parecia incomodado já com a situação, parecia com um ar de um possível desequilíbrio. O Barcelona poderia ser mais assustado se não tivesse feito esse gol rapidamente depois dos 2-0, diminuir para 2-1, que viria inclusive a fazer o 3-1 com o Guirassy novamente, se tornando artilheiro da Champions, tomando novamente esse posto. Bom para o Guirassy, que termina uma Champions que ele foi muito digno, muito melhor e acima da média do time do Dortmund. O Dortmund jogando na quarta de final até por uma questão de encaixe ali que ele teve, não convenceu muito dentro da competição, mas o Guirassy sempre foi o ponto fora da curva e sai da Champions artilheiro, passando no Rafinha, estava com 10 gols, vai a 13 com esse hat-trick, sai com hat-trick contra o Barcelona e o Rafinha fica com 12 na segunda colocação. Depois do 3-1, o Barcelona ainda conseguiu administrar bem, entre o Pedro Gonzalez e dar mais uma margem no meio campo para o Barcelona, e aí o jogo começou a acalmar, o Dortmund foi perdendo fôlego, a situação controlada, o gol contra foi muito definitivo, foram 2 pontos, né? O gol contra na volta e principalmente a péssima partida na ida. Se o Dortmund fosse um pouquinho mais competente no jogo de ida, poderia ter conseguido coisa bem melhor nessa eliminatória. Mas no fim, o Barcelona classificado para enfrentar quem vem de Inter de Milão e Bayern de Munique. E aí, enfim, como eu já tinha dito no vídeo quando saiu o sorteio, eu dizia que o Barcelona não teria dificuldade contra o Benfica, não teria dificuldade contra o Dortmund, até que teve, né? Mas se classificaria e se classificou, e agora viria um grande desafio na semifinal, com o Inter provável ou até mesmo o Bayern. Seria mais dificultoso do que esses times, aguardemos. No jogo entre PSG e Aston Villa e PSG, cara, o PSG faz 2-0 fora de casa e o agregado é 5-1 naquele momento. Gols do Nuno Mendes e do Hakimi, que aliás merecem destaques, num PSG tão organizado, que ataca tão bem, em transição rápida, é muito eficiente, que consegue ter tanto volume de jogo. Os laterais também são peças importantíssimas no time do Luiz Henrique. Não é só Kvaratskhelia, não é só Dembélé, não é só Doué. Além deles, tem Nuno Mendes, 6 gols e 5 assistências na temporada, e tem Hakimi com 6 gols e 12 assistências na temporada. Então, são caras muito importantes e ofensivos demais para esse time do Paris Saint-Germain, e ambos conseguem colocar 2-0 no placar, um gol de cada. Naquele momento parecia completamente definido a eliminatória, mas o Unai Emery, sem mexer em nenhuma peça para o segundo tempo, tem o gol do Tielemans ainda no primeiro tempo para diminuir numa transição em velocidade, recuperação de bola e tal, e o Tielemans consegue definir a jogada. E o Unai Emery, sem mexer em nenhuma peça do time, consegue colocar esse time completamente de novo, com outro ânimo, porque o Aston Villa entra abaixo, os 25 primeiros minutos são todos do Paris Saint-Germain, em nível de eficiência. O Aston Villa fez com pouca esperança, mas vem para o segundo tempo, consegue virar o jogo para um 3-2, e no momento que depois do 2-0 era 5-1 no agregado, fica a ser 5-4, e o Donnarumma ainda fazendo duas defesas importantíssimas, né? 2 grandíssimas defesas. Então a gente viu um improvável de um 5-1 poder, por muito pouco, não ter virado um 5-5 ou um 6-5 para o Aston Villa. O Donnarumma sai como um herói, o PSG sai com a demonstração de que, ok, ele é muito eficiente no jogo de Laicano. O PSG atacava, o Aston Villa atacava. O PSG atacava, o Aston Villa atacava. O PSG devolvia. E ele conseguia sair muito bem nisso, porque é um jogo que favorece o PSG. Tem muita velocidade no time e consegue atacar em transição rápida muito bem. Tem muito disso no time do Luiz Henrique. Funciona muito bem. Mas ele cede espaços. E o Aston Villa aproveitou, assim como quem vem de Arsenal ou Real Madrid pode aproveitar. A gente vai saber o adversário do PSG amanhã, mas foi uma demonstração de que o PSG, claro, é um time muito perigoso, um time muito organizado, um time muito bem equilibrado na mão do Luiz Henrique, mas dá para se ter espaço contra o Paris Saint-Germain, resta aproveitar. Primeiros 2 classificados, PSG e Barcelona, aguardemos quem vem nos confrontos de amanhã. No mais, se você gostou do vídeo, se inscreve, que é muito importante para o canal, eu conto muito com o apoio de vocês e pode fazer a gente crescer em algum momento. Valeu, tamo junto, até o próximo, tchau. Compartilha também, que ajuda demais o canal, a gente precisa disso. Valeu!